Olá, seja muito bem-vindos para quem está online nas redes sociais no YouTube e também para quem está ouvindo esse podcast. Quero apresentar para vocês o primeiro episódio do Casamento SA. E aqui, meu parceiro de vida, de trabalho, de tudo e agora de podcast. Agora de podcast. E aí, amor? Ricardo Branco. Ei, meu nome é Luciana Fristelli, eu não me apresentei. E aqui você vai conhecer o que é realmente um relacionamento sem papo na língua, sem forma técnica de falar, que é chato pra caramba, não, né? Aqui é papo reto. Papo reto. E também vamos ver o que se assemelha aí nos seus relacionamentos, né? Porque tem gente que fala, nossa, eu tô vivendo isso. Nossa, eu passei por isso. Então aqui vai ter todos os episódios, alguma dica, alguma coisa de transformação, vai ter entrevistas. Então eu quero que vocês fiquem conectados 100% com a gente. Eu vou pedir então, se inscreve aqui no canal do YouTube, no Spotify e nas outras redes de podcast, não é verdade? Show de bola. Lembrar para vocês que toda semana vai ter um episódio bacana, um monte de singularidade da sua vida, da nossa vida, porque não da vida de todos, né? Hoje vai ser a nossa história, para vocês entenderem que tudo parece perfeito até que se descubra toda a verdade, né? E muita gente pergunta, né? Todo lugar que a gente vai fala, nossa, vocês são tão divertidos, como que vocês se conheceram, né? Como que foi? E aí a gente resolveu abrir esse podcast contando a nossa história. Quase uma caixa de Pandora nós vamos abrir aqui. E vamos falar tudo? Tudo! Olha aí, hein? Tem gente, ó, ele é pior do que eu, hein? Eu era Sem uma freio. santa. Aqui é Eu sem era freio. santa. Aqui é sem freio. Ok, então muito obrigada por vocês estarem aqui. E vamos lá então falar um pouquinho, um bate-papo aí sobre a nossa história de relacionamento, né? Ai, ai, ai. Bom, pra quem não me conhece, eu era de São Paulo antes de vir morar em Santa Catarina, né? E mudei pra Londrina, voltei pra São Paulo, fui pra Londrina, voltei pra São Paulo e vim cair aqui em Santa Catarina, né? Um ano sem relacionamentos, não tinha mais ninguém, tinha meu ex-marido em São Paulo. E aí, trabalhando numa academia que eu trabalhava, esse aqui também começou a trabalhar. E de repente eu conheci ele, mas não foi bem assim, né? Não foi bem assim. Parece que é uma coisa romântica, né? Romantizei, vai. Romantizou, ficou muito bonitinho, na verdade. Vamos voltar no tempo ali agora. Vamos voltar a quase um ano antes da gente se conhecer, na verdade. Eu já estava assim num processo bem desgastado da minha loucura de vida, da condição que eu estava, de fazer tudo que eu ia para cima e para baixo, não parava quieto, trabalhava aí quase 16 horas por dia, estava enfrentando o meu segundo câncer, estava bem desgostoso assim com amanhã. Eu vivi o hoje, estava pronto para o agora, amanhã se viesse vinha, se não viesse eu já tinha aproveitado o meu dia que tinha passado e estava tudo bem. E você continuava andando de moto, fazendo tudo, né? Tudo. Eu ia pro Cepom, mentia que tinha acompanhante, ia de moto, voltava de moto. E quando a Luciana assumiu essa academia que a gente estava... Eu já estava trabalhando, na verdade. Já assumi a gerência, né? Assumiu a gerência, eu já estava trabalhando como personal lá. E aí essa figura apareceu. E aí eu disse, filho... Gente, é nova, não vai se botar pra cima do velho não, né? Eu estava bem desgostoso, me apresentei de uma maneira bem rude, né? Mas firmando, sempre fui uma pessoa de pulso firme para isso. Mas antes de se apresentar, essas coisas todas, eu já conhecia ele, das pessoas falarem que você era bem conhecido nesse ramo de fitness, né? Era não, é ainda aqui, né, em Santa Catarina. E eu tava treinando na época forte, nossa, eu caminhava 10 km todo dia, era bem forte que eu tava fazendo. E uns amigos ajudando com alimentação, falando que eu deveria comer ou não. Só que aí chegou num patamar que o nosso amigo falou assim, olha, daqui em diante eu não consigo te ajudar, você precisa de um profissional, né? Porque eu queria ser atleta de fisiculturismo. E aí começaram a me falar desse Ricardo Branco, treinador, que ele era ótimo, que ele treinava mulheres para o fisiculturismo. E realmente a especialidade dele era mulher, né? Uma época bem dedicada a isso, né? E aí eu falei, vou procurar, só que, tipo,
eu comecei a conversar com as alunas dele, né? Que iam treinar lá na academia. Ah, você treina? Treino. Treino. É. Risadas de muitas felicidades que elas tinham de treinar com o professor Ricardo Branco. É pra acabar. E aí eu fui num campeonato ver como era antes de conhecer, né? Eu não conhecia ele pessoalmente, eu só ouvia falar nesse treinador. E eu fui num campeonato de fisiculturismo para assistir, para ter a manha, né, de como que era o negócio. Até porque você ia se tornar atleta, né? É. Aí a pessoa que tava comigo falou assim, ó, aquele ali é o Ricardo Branco, pelado, vai ser um pinto. Imagina, eu tava no auge da químio, no auge da rádio, assim, na pior fase. Nossa, Mas isso é luxo, bênção. É que é bênção luxo. de Deus. Nossa, alox. Alô. Não, ele tava muito sem nada. É, cara, imagina que não ficou. Não, mentira, ficou acho que Os cílios. os cílios ficaram, o resto do pelo inteiro do meu corpo desapareceu. Se eu achar essa foto pra quem tá assistindo, eu vou colocar, né? Não, Pena pode colocar, pode colocar. Pena que quem tá ouvindo não vai saber, mas peladão. Pinto careca, é bem isso aí Um mesmo. pinto bem careca. E aí eu... Não é no sentido figurado, tá no sentido verdadeiro mesmo. Vai saber, eu não sabia. A parte de baixo eu não tinha visto ainda. Aí ele me cumprimentou, eu cumprimentei ele, né? Mas aquela época eu já não gostava muito dele. Falei, puta, vou treinar com o cara mó arrogante, mó, sei lá. Eu não era arrogante, eu era compenetrado, né? Eu não Hoje eu entendo, entendeu? Que tipo, quando ele assume um trabalho, meu Deus, ele fica outra pessoa. Eu tava lá com meus atletas e eu tava na função deles, não tinha mais ninguém, não tinha mais amigo, não tinha mais ninguém na minha volta. Eu tava na resolução de estar com eles. Também, de uma maneira muito rígida, sim. Mas foi o que levou eles ao sucesso também na época, né? Sim. É um treinamento militar, né? Militar. Lembro que esse campeonato estava com 11 atletas. E ajudei ainda a pintar mais 10 ou 11 de outros treinadores no mesmo dia. Você não sai do backstage, né? Não saía do backstage. É verdade. Eu lembro disso, porque eu só via você lá no palco, ali do lado. Tipo, quando a sua atleta entrava, você vinha. Aí você sumia. Aí você vinha. E eu não entendia isso. Hoje eu entendo, porque eu já, né, trabalhei com você depois disso. Mas eu não entendi. Eu falei, caraca, o cara só me aparece. E eu observo tudo, né? Não é só porque eu tava lá que eu queria ser atleta, mas também porque eu queria ver como era o espetáculo, né? Lógico. Acho que essa realmente foi o primeiro momento nosso, né, de se trocar um olhar. Não passou nada pela cabeça, pelo menos pela minha não, assim, eu vi uma pessoa ali que eu identifiquei que era gerente da ProQuality, né, da academia que eu estava no momento, mas eu estava pensando em outra coisa, eu tinha uma outra vida, a gente vai chegar daqui a pouquinho nesse assunto aí. Eu também não queria relacionamento nenhum, porque eu tinha passado já por um relacionamento bem difícil e eu não queria. Nas próximas semanas a gente acabou tendo essa conversa. Eu me apresentei de uma maneira muito severa. Em contrapartida, alguém rebateu na mesma moeda, né? Ela explicou quem era, eu também entendi. E talvez tenha sido o start para nossa primeira amizade ali, né? Eu me lembro que eu estava no tratamento, você começou a se importar, né, com a minha condição, porque olha a situação que era. Eu tinha tanto compromisso com o que assumo, com os outros principalmente, que eu saía do CEPOM, já ia para lá mentindo que estava com a acompanhante. Os caras nunca sabiam quem era, mas eu dizia que ela tinha vergonha de estar no carro, que me buscava lá fora. Eu ia de moto para o CEPOM, fazia químio ou fazia rádio. Que loucura. Vinha de moto até o Estreito. Que é um bairro longe, tá? Longe, né? Pra quem não é de Santa Catarina não vai entender, mas... Pra quem não é daqui não vai entender. Deve ser o quê? Uns 20 km? Dá uns 20, 25 quilômetros mais ou menos. E a gente tá com o terceiro ocupante, uma hora a gente vai mostrar o terceiro ocupante do podcast. Nosso produtor, ele é chato. É chato pra caramba. Ele cobra. Aqui me puxando pra não falar tudo, mas eu vou falar. E nesse primeiro momento, eu ia então pra academia, mas eu chegava lá esgotado, não tinha condição nenhuma. Aí você me oferecia um canto pra descansar, né? Eu já cheguei ao ponto de tomar a chave da moto dele pra ele não ir embora pra dar outras aulas. Falar, cara, você tem que ficar aqui, você vai ficar aqui, vai ser aqui, entendeu? E aí eu tomava a chave da moto dele, assim, e a gente era amigos, assim, de trabalho. Eu atendia na época também fora da academia, eu atendia acho que umas 20 pessoas da Labela Máfia, né?
Que também, quem não é de Santa Catarina, é uma fábrica de roupas. Como que é o estilo assim? Cara, Né? ela já foi do moda fitness ao Moda praia, moda moda. praia. É gigante, assim, tem até em Dubai, né? Tem. Bem massa. Bom, vocês vão entender, a Bela Máfia e Alice Matos são dois nomes que não são imperceptíveis, né? Então começou por aí, eu acho que foi o nosso começo, né? E daí pra frente a coisa começou a complicar, né? Porque a Luciana sempre foi uma pessoa muito transparente comigo. E eu vi nela um porto seguro, né? Eu tinha uma outra pessoa na minha vida na época que era uma irmã pra mim, assim, era minha confidente de tudo. E fui um cara um tanto promíscuo na época, eu posso confessar isso também, né? Sim. Quando eu conheci a Luciana, eu tinha... Posso falar? Então vamos lá. Pode. Quando conheci a Luciana, eu saía com 9 meninas ao mesmo tempo. Misericórdia. A minha irmã gerenciava lá os horários, as coisas, os nomes das pessoas, pra mim não me perder e não falar Deus, Olívio. alguma coisa. Cara solteiro, não queria compromisso nenhum, só queria farra. E vivia disso, assim, tanto que às vezes na academia chegava uma pessoa para me dar um oi, eu tinha que dispensar porque a outra já estava chegando com hora marcada para me ver. Então passei uns momentos bem cabulosos, assim. Então não tem nada de puritano nesse cara, eu nunca fui isso. E em breve eu conheci uma outra pessoa, daí comecei um relacionamento só com essa pessoa, na verdade, que foi uma grande derrota para minha vida, assim. Foi uma coisa que me consumiu muito. Me desgastou absurdamente e é um momento bem triste assim da minha vida falar desse relacionamento, porque a filha era dependente química, ela também era, e eu tentei lutar de todas as maneiras para ter um relacionamento, salvar, né, aquela estrutura familiar. Tinha resolvido sossegar isso. E aí, pô, a Luciana toda vez me dando muita atenção, né, toda vez prestativa comigo. Eu comecei a deixar o carregador do celular esquecido lá, para ficar mais tempo perto dela, aquela coisa toda. Eu estava muito, muito, muito feliz. Mas de toda maneira estava assim, envolvido com o meu compromisso, que era de tentar salvar uma família. E isso já era quase para final de ano, assim, né? Esse período começou mais para o final do ano. E pra mim, ele era um cara solteiro que tinha essas peguetes, assim, né? Tipo, eu não sabia que ele tava nesse envolvimento mais sério. Essa eu não conhecia. Eu sabia que tinha tido o passado tenebroso que ele falava, né? Até porque essa irmã dele se tornou minha amiga, né? Então, quando eu resolvi olhar pra ele, assim, com outros olhos, foi pra ela que eu fui perguntar, né? Se, tem filhos, não sei o quê, como que é a vida dele, né? Pensa. Mas ela não me contou nada, ela só falou, não, eu sou solteiro, curte a vida, é feliz, não tem filhos, né? E aí foi mais ou menos isso. Assim, até porque eu deixava bem claro, acho que um dos meus grandes problemas era deixar a minha falta de importância da manhã, né? É claro que eu dava meu 100% naquele dia, mas era para aquele dia, não pensava em 3 anos, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Era curtindo a vida doidado praticamente. E sabe o que é engraçado que agora eu tô pensando? Não sei se você já pensou nisso. A gente se conheceu, acho que era por volta de 12 de dezembro do ano anterior. Praticamente um ano. E nunca ficamos. Foi perto do Sul Brasileiro, foi perto do Sul Brasileiro. Foi no campeonato. Um ano. Ele fez um ano de diferença. Que loucura. Já fazia um ano que a gente estava naquela correria de se ver todo dia, de função. Se ver como funcionário. Como funcionário da empresa. Assim, né? Não, a gente ficou um ano sem ter nada, porque eu fugia disso também. Não sei se tinha já despertado antes o interesse em você, mas eu fugia igual, né? Já foge da cruz. Assim, quando a gente comenta muito do relacionamento cansado, do tóxico, de como as pessoas fogem, né, dessa vida, tentando encontrar um pouco de paz. Sim, quando chegou um ponto assim que eu não tinha mais fé, não acreditava mais no que estava acontecendo, eu tinha um senso de cobrança
que eu tinha que tentar fazer, mas também tinha um senso de liberdade. Eu tinha que procurar alguma coisa que me trouxesse para a vida de novo. Eu não tinha mais vontade de fazer porra nenhuma. Né? Aquela só me sugava. Era uma pessoa que queria viver uma vida que não tinha, queria ir nos lugares mais caros, queria estar com as pessoas mais famosas, queria ter uma vida luxuosa. Mal e mal conseguia trabalhar e pegava, acabava consumindo com a droga dela que eu não via. Quando eu ficava sabendo já era tarde. E ajudando a filha a sair da uma clínica, colocar na outra em função, foi assim um desgaste absurdo. E depois disso foi engraçado porque aí quando eu soube quem era, assim, eu via que você ia muito para aquelas festas badaladas de Jurerê, essas coisas. Né? Então assim, não era uma Jurerê coisa pra mim é um assim. bairro bom aqui, viu? Eu trabalhava para a Marinha assim full time na época, então assim, dava aula, fazia meu tratamento e ainda ia para o mar. Né? Ia pelo resgate quase toda noite, eu ficava aquartelado a semana inteira. Na época que começa o verão é só problema para a Marinha, né? Tem que sair todo dia para fazer alguma coisa, não tem que ficar no quartel. Ainda mais do meu grupamento, que era o grupamento de busca e resgate, né? Então, eu vivia tenso, vivia cansado, vivia preocupado, vivia numa mentira gigantesca de enganar os médicos, enganar a minha equipe, enganar a mim mesmo, enganar as pessoas para conseguir passar o meu dia tentando fazer o máximo que eu Teu podia. relacionamento de enganação? Tipo, Foi. tudo, Tu sabe que foi, né? Não tô aqui a gente falou que ia falar tudo, então eu queria deixar bem claro. Eu fui uma pessoa que não tem orgulho nenhum daquele meu passado, né? Foi uma coisa, fora o meu trabalho, que era uma coisa que eu fiz 210%, o meu relacionamento, a minha vida íntima, putz, era um negócio desgastante, né? Cansativo. E aí começou a brilhar meu olho para essa menina aqui, né? Comecei a sair da Marinha, assim, pô, como é que ela tá, como é que não tá. você lembra que você às vezes me convidava para fazer treinar junto e você ia direto, né, da Marinha? Isso. Você nem ia dormir. Não ia nem dormir, saía da Marinha e ia pra academia, já poder treinar 6, com 7 ela. horas da manhã, lembra? Saía da Marinha, saía da Capitania dos Portos ali e ia pra academia direto para poder ficar contigo ali um pouquinho. E mesmo assim, eu treinando, pra mim ele era um amigão, como eu já tinha treinado com outros rapazes amigos, assim, tipo, era um amigão, assim, eu não conseguia ver ainda. Não, a gente não insinuava nada, né? Não Não. tinha, ninguém tentou fazer nada durante esse tempo. Só aquela brincadeira que eu fiz da questão da moto lá, né, que eu tava estacionando o carro do aluno. Essa E foi ele muito boa. foi muito fofinho. Foi Eu tava muito boa. estacionando o carro de um aluno e aí você me ajudou a ajustar, que era aqueles bancos chique, né, de carro pra cima, pra baixo, pros lados. E beleza, aí eu fui dar ré no carro assim, eu vi você subindo na moto, que eu nem sabia que tinha moto, lembra? Verdade, eu não Quer dizer, sabia que tinha porque chegava de capacete. Não sabia que moto era. Que moto era. Aí tô dando ré assim, subindo numa motona bonita, azul, né? Aquela sua jaqueta branca, azul e amarela. Aí eu brinquei, né? Baixei o vidro e falei, que é isso, hein? Aí você bateu na garupa da moto e falou, só vem. Aí eu puxei o freio de mão, desliguei o carro e desci do carro pra ir. Deixei o carro no meio da rua, lembra? Eu lembro. Mas não subi na moto dele, né? Depois eu voltei e falei, ai, bobo, tô brincando. Mas fiz essa brincadeira que foi um... Ali eu falei, será? Logo em seguida ela precisou fazer uma corrida para entregar os documentos do negócio verdade. e aí... Aí eu precisava ir na Vivo. Perfeito, na Vivo. Era na Vivo, ó, propaganda da Vivo aqui, de graça. Tive muitos anos, muito boa. E um dia eu precisei ir lá na Vivo, ele falou assim, você não quer que eu te dê uma carona? Eu tô de moto. Eu falei, puta merda. Aí ele tinha um capacete. Ela até falou assim, porque vai demorar muito. Cara, se você aguentar 5 minutos dentro dessa garupa aqui, você tá pronto. Mas antes você já tinha feito outra dessa, Isso, né? já tinha feito Que eu perguntei pra ele assim, gerente de academia tem desconto na consultoria? Aí ele pegou e falou assim, se você aguentar ficar 30 minutos na garupa da minha moto, é de graça. eu te dou desconto. Eu te dou desconto, isso. Aí eu falei assim, bobão, mal saber que eu sempre tive moto em São Paulo. Bobinho. Aí cheguei na academia e contei pra a amiga irmã dele, né? E falei assim, fulana, você acredita que ele falou isso? Bobo, mal sabe, né? E aí ela falou assim, você que mal sabe. Porque ele me levou daqui, da onde a gente tava, né? Até o Beto Carreiro em 30 minutos. 34 minutos. Né? Aí eu fui na internet, porque eu não sou daqui, eu falei, qual é a distância, né? Era 130 e poucos km, né? Acho que 140 km, assim, 30 minutos. Eu falei,
Agora me dei mal. Acho que eu não vou ter desconto, não. E aí, nesse dia, ele me levou a um lugar pertinho ali, né, no shopping. E eu fui na garupa dele, assim, mas ele foi de boaça, nossa, o máximo 80, sei lá, nem isso acho que você deu. Ah, tava muito trânsito, não deu pra fazer muita coisa. Mentira, que ele tava já cuidando. Cara, e aí realmente começou a despertar, eu comecei a me distanciar do relacionamento que eu tava, assim, tentando dar um fim naquilo de qualquer maneira. E não conseguia, assim, eu sempre, ou a pessoa pedia socorro, ou fazia algo que me surpreendia, e eu ficava naquela maratona de falta de coragem de resolver um problema. Eu tinha tudo na mão para resolver, né? Mas ficava naquela dependência emocional de, cara, por que eu vou fazer isso, né? Eu falei que ia ajudar, falei que ia resolver e vou pular agora, mas estava me consumindo muito. E chegamos a dezembro daquele ano. Aí, gente, aí a coisa apertou. Porque eu não conseguia mais olhar para essa mulher sem meu olho dar um tururururu, tururururu. Tá bom, já, 5 segundos. Vou cobrar direitos autorais. E caramba, assim, eu tinha uma vontade de querer te ver. Nossa, eu fugia, né? E ela fugia, cara, me dava altos balão, convidava ela para dar uma volta, para comer alguma coisa, para ir fazer. E ela sempre tripudiava e tinha compromisso. Tava ocupado. Ou então eu lembro que uma vez a Letícia, ela dedurou onde a gente ia. Perfeito. Aí eu falei, não, fala que nós vamos lá pro norte da ilha. Ela chegou já a dizer que estava num lugar e estava no outro, isso foi É. verdade, tá? Mais de uma vez. E aí nesse dia ele passou, você passou no carro onde ela falou que a gente já tá, mas não entrou. Mas não entrei. Eu falei, ai meu Deus, que bom que ele não entrou, né? Tipo, mas não era que eu não tava pronta, sabe? Eu vim de um relacionamento extremamente abusivo. Abusivo fisicamente, mentalmente, psicologicamente, tudo doente que você. Doente. É. Né? Eu fiquei 4 anos com. Hoje eu vejo, né, depois que eu fui estudar, eu quero psicopata. Quem estiver assistindo isso, é bom fazer uma reflexão, porque a gente está contando grandes problemas que nós tivemos, Sim, né? sim. E que as pessoas às vezes têm e não conseguem resolver. E a maioria das pessoas que eu vejo, quando se separa de um relacionamento bem abusivo, assim, é a primeira palavra que a gente fala, sabe? Não vou me relacionar tão cedo. E assim, não é só eu dizendo isso ou você dizendo. É as pessoas que vivem isso, porque traumatiza real, assim, né? Não importa a classe. Até vou dar mais um chamego na patroa aqui. Não importa a classe, a situação, né? A gente acaba se traumatizando das coisas. Assim, traz um peso para a vida esse negócio. E eu lembro que era uma época que a minha espiritualidade estava quase vazia. Sim. Assim, eu não conseguia mais orar, eu não conseguia mais ter aquela conversa com Deus, eu não tinha mais isso. Quanto menos eu tinha esse processo, mais profunda era a minha dor, mais profundo era o meu vazio. Sim. Como pessoa, como alguém que pensa no futuro, como alguém que vê um relacionamento saudável. E era uma coisa que me doía muito. E aí chegou o Natal, né, cara? Só completando o que você falou agora, ao contrário de você, a minha espiritualidade estava muito forte, né? Muito forte. Eu tinha células de oração, ia em casa, ia na casa das pessoas. Então, eu me dedicava ao trabalho e à célula, só. Não era de sair, nunca fui também balada, rolê, não sei o quê. Tanto que, tipo, meus relacionamentos nunca foram de gente que eu conheci na noite. Não sei se isso já na minha mente era uma coisa já... Uma protetiva pra ti? Porque de repente você fala, pô, o cara já tá na noite é porque é curtição, entendeu? Isso, como eu sou mais retraída, assim, né, do lar mesmo, de curtir minhas coisas, de repente eu não me envolvia. E também, pra você ter uma ideia, eu não me envolvia com quem tinha filho. Hoje, né, depois dos 40, é quase impossível conhecer alguma pessoa que não tenha tido filhos, né? Então, tipo, se hoje eu tivesse solteira, eu acho que seria quase impossível me relacionar com alguém que não tenha filhos.
Então era essa minha maior preocupação na época que eu te conheci. Foi a primeira pergunta que eu fiz pra tua mana lá. Que se ele tinha filhos, porque não, eu não me relacionava. E por quê? Porque eu sou muito autêntica em relação a isso. Eu acho que se você não consegue lidar com filhos e ex daquela pessoa, no meu caso, né, um homem com filho, eu não sei lidar com a ex-mulher, eu prefiro não me relacionar do que causar um problema na vida do cara e na minha. E do filho e da ex-mulher, entendeu? Eu tenho amigas hoje que são amigas, mais amigas das mulheres do ex do que do próprio ex, entende? Porque o filho vai pra casa dela, ela cuida, ela não sei o quê. E, e, e eu admiro quem consegue fazer isso, mas eu não saberia lidar. Entendeu? Não é porque a Luciana é ciumenta, você pode até Sim. depois dizer isso. Não é, eu não sei lidar com isso, eu não sei lidar com uma criança que não é minha, e aí eu não poder, se eu tiver que dar uma bronca porque tá na minha casa, a mãe vai se ofender, sabe? Eu não consigo lidar com isso. Então, isso a minha vida inteira eu fiz, sabe? De cara me pedir namoro, eu aceitar num dia, no outro dia ele levar o filho, eu já separar. Já fiz isso, entendeu? Uma coisa que tem que ficar assim, explícita e clara para as pessoas é que foi um momento muito covarde da minha vida, né? Eu tinha a possibilidade de ter encerrado o que eu estava fazendo e aí procurar alguma coisa, mas não, eu estava tentando manter uma vida, salvar um negócio que eu não tinha mais controle,